eu já estou com o meu bloquinho aqui de anotação. Então, acabou de liberar, parabéns aí, obrigado aí aos nossos colegas que estão aqui juntos. Estou vendo aqui Alan Lima, direto de São Paulo também, está aqui conosco. Né? E aí, estamos aqui, né? 21 horas e 3 minutos. Já temos aí 900 computadores. Eu acho que já pode passar a bola, não pode, Alan? Você quer falar alguma coisa? Quer passar a bola já para o nosso presidente? Para a gente aproveitar o máximo, né? Para a gente poder aproveitar o máximo de informação que ele vai trazer para nós essa noite? Bota para quebrar, André. Chama nosso presida. Então, vou liberar aqui as palminhas para você que está aí. Por favor, receba o nosso presidente direto lá de Curitiba, né? Temos aí praticamente, estou passando a bola para você, meu presidente, direto lá de Curitiba. Alexandre Brandão com vocês. Libera aí as palminhas. Boa, tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aí sempre. Realmente aí, André, obrigado aí pela introdução. Acho que é super interessante até. Esse nosso mercado, né? Ele é um mercado super disruptivo, né? Vou falar um pouco sobre isso. Eu quero trazer algumas atualizações aqui, né, da nossa operação, do nosso negócio. Eu acho que para todo mundo, eu acho que é importante a gente dar um parecer, né, de todas as coisas que vem acontecendo, né, passando um pouco das novidades aí que estão acontecendo e as que estão por vir, né. Houve aí recentemente a assinatura da medida provisória, né, em relação ao mercado de energia, né, então a gente sabe aí que isso foi algo que realmente resultou num efeito bem interessante para nós, né, então um mercado que tem... A gente estava com a expectativa da abertura desse mercado, né, para 2026 para B3 e 2028 para B1, né, B3 é baixa tensão comercial e B1, né, para residencial, e esses movimentos foram um pouco antecipados, né, então 26 realmente vai ser o ano do B3, né, do comercial, e o B1 vai acabar virando em 2027, né, então ele realmente teve um ano aí de antecipação praticamente em relação a isso, né, o que realmente torna o nosso negócio infinito, né, porque a gente não vai ter limites, né, em relação àquilo que a gente quer explorar. Mas vamos, né, antes de entrar dentro desse panorama, né, em relação ao nosso futuro, né, eu acho que é importante a gente falar do presente / passado, né, em relação a algumas questões, né, do nosso negócio, né, eu acho que é importante a gente, né, sempre preza aqui por uma relação de extrema, né, transparência, né, o nosso modelo aqui, ele rege isso, né, que o nosso negócio é um negócio que ainda que é disruptivo, a gente sempre tem desafios, né, e de fato, acho que todos os pontos que a gente vem enfrentando são importantes a gente esclarecer alguns detalhes e passar um pouco mais, né, da nossa visão, mas em primeiro lugar eu queria comentar que o nosso negócio ele é extremamente disruptivo. Então, a gente sabe que todo negócio disruptivo ele tem vários desafios reputacionais, vários desafios, né, estruturais. Né? Então, o nosso negócio, apesar que a gente já vem desse mercado de energia já há quase 8 anos, né, nunca ninguém fez o que a gente fez. Né? O nosso movimento no mercado de energia ele é único, de verdade. Tem um movimento na história, né, do nosso mercado de energia, né, houve qualquer movimento similar ao que a gente fez, de verdade. Eu acho que talvez o nosso negócio ele é muito parecido com, eu faço uma analogia aqui com o Uber. O Uber, vocês lembram bem, né, quando começou a surgir, começou a crescer e em todo o movimento disruptivo, você começa a ter vários desafios. Desafios reputacionais, era taxista com raiva do Uber, querendo bater no cara do Uber, era gente, né, reclamando a respeito do Uber, falando, o cara me roubou, o cara veio me trazer o carro e não tava, não era aquele motorista, né, enfim. Eu faço essa analogia porque muita gente, eu acho que fez Uber aqui, ou muita gente já pegou, usou os serviços da Uber, e de fato é um serviço muito parecido, porque a gente traz a mesma disrupção e a mesma transformação tecnológica que a Uber trouxe para o mercado de transporte de passageiros, a gente traz para o mercado de energia. Não à toa, a gente acabou realmente se tornando, em 6 meses, a maior operação de energia do Brasil. A gente tem, hoje, em números, né, mais de 30 mil leques dentro da nossa operação, e a gente tem praticamente 60 mil clientes já dentro da nossa estrutura. A gente sabe que tem empresas que levam anos e não chegam a esse volume de clientes dentro da carteira. A gente está falando aqui de um volume de energia, né, de mais ou menos aqui uns 60 milhões de reais. Né, e a gente sabe que energia todo mês, ela é uma operação que ela funciona nesse modelo residual, então ter uma carteira de 60 milhões de reais ela é muito valiosa. E tudo isso a gente acabou construindo juntos, em conjunto. Né, então a gente acabou realmente criando um modelo aqui ultra disruptivo, né, em que a gente acabou realmente rompendo com todas as barreiras desse mercado. Mas quando a gente entra nesse mercado e começa a ser muito disruptivo, né, ainda mais dentro de um mercado tradicional, como o mercado de energia, a gente acaba gerando efeitos, né, bem polarizados dentro desse mercado. A gente tem pessoas que vão nos amar, que vão entregar a vida por esse negócio, que é o que a gente está fazendo aqui, e tem pessoas que vão nos odiar, tem pessoas que vão realmente né, ficar com medo da nossa operação, porque a gente faz algo que o mercado nunca fez. Apesar de que algumas empresas, elas trabalham nesse mercado de multinível, ou pelo menos mercado de rede, para a área de energia, né, a nossa operação, ela é uma operação que ela, de uma certa forma,
né, ela foi única. Né? Então, por exemplo, existem empresas aí que já estão há 4 anos no mercado, não desmerecendo, mas que cada empresa ela tem o seu mérito, né, dentro desse setor. Então, né, tem empresas que já estão há 4, 5 anos dentro desse mercado, elas vendem lá uma média, né, de 600 contratos por mês. Né? A gente vende uma média de 10 mil contratos por mês. Então, é algo que é muito diferente. Quando você está debaixo do radar, né, não desmerecendo mais uma vez, você não fede nem cheira. Eu vendo 600 contratos, 1000 contratos por mês. Né? Beleza, enfim, continua lá no teu cantinho, lá fazendo o teu trabalho. Né? O mercado ele não te olha como uma ameaça. Quando a gente começa a vender 10 mil contratos por mês, a gente começa a operar, né, mais do que qualquer um dentro desse mercado, automaticamente algumas pessoas vão olhar e falar assim, puxa, tenho medo desses caras. Ou algumas pessoas ou empresas vão olhar e falar, puxa, quero fazer parceria com esses caras, quero trabalhar com eles, quero operar em conjunto e vamos construir coisas juntos. Então, o que aconteceu ao longo desses, né, dessa nossa história, né, então a gente sempre vem crescendo muito rápido, né, dentro desse mercado. Antes de iniciar esses trabalhos que a gente teve, né, no mercado de energia, a gente acabou estruturando todo o colchão de geração da nossa operação, a gente estruturou com 2 grandes players dentro desse mercado. Né? Então, a gente sempre usou metade do portfólio de um player, né? Geralmente são fundos que investem nesse mercado de energia, e o outro também, um outro fundo, que a gente usava basicamente metade dos ativos, né, das nossas operações, e basicamente a junção desses 2 fundos a gente atendia o Brasil inteiro. Ainda que em algumas áreas em específico a gente usasse geradores menores, né, algumas áreas mais, né, isoladas, a gente majoritariamente tinha a nossa operação concentrada nesses 2 fundos, né, que operam nesse mercado. Como que funciona, né, a nossa operação do ponto de vista financeiro? Né, para quem não sabe, né, a gente acaba pagando um valor de praticamente aí 56% na cabeça, né, dessas contas de energia, e dentro dessas operações, como que a gente levanta esse dinheiro? Você, Lex, né, basicamente você não paga nada para entrar, o cliente não paga nada para aderir, né, como que vem, né, ou da onde vem esse dinheiro, né, da onde que a gente acaba captando esse recurso para poder operacionalizar? Se a gente está falando aqui de 56 milhões né, de contas, são praticamente 5, 6 milhões de reais por mês de comissão, né, como que esse dinheiro e esse recurso é levantado, né, uma vez que ninguém paga nada para entrar, praticamente, ninguém paga nada para aderir ao programa, então não tem, né, basicamente a gente acaba criando aqui um cenário, né, em que o dinheiro, ele não vem oriundo, né, apesar que muita gente critica isso, fala assim, olha, né, pô, você tá, mas esse dinheiro não vem do mercado, o Lex não paga nada, né, você pode ver, eu tenho 15 mil reais de comissão que eu ganho, e eu paguei, sei lá, 199,90 para entrar. Então é impossível você criar qualquer modelo de negócio, né, subsistindo somente da entrada de pessoas ou da adesão, por isso que o nosso modelo é um pouco diferente. Né? Tem modelos que a turma prefere se manter pela adesão das pessoas, o nosso modelo não, o nosso modelo é um modelo que ele trabalha na venda de energia. E como que a gente costurou esse cenário? Né? Como esses fundos, eles detêm esses ativos de energia e o mercado falta, né, a gente para consumir a energia desses ativos, a gente acabou estruturando uma operação, né, fez um acordo com esses geradores, né, com esses fundos, né, que eles pagariam uma parte desse dinheiro na cabeça, né, então para poder encaixar com o nosso modelo de negócio e parte ele pagaria no residual. Então, quando a gente estruturou essa operação, quando a gente pensou isso há 3 meses antes da gente lançar a nossa plataforma, a gente já deixou tudo bem azeitado com esses geradores, esses fundos, para que a gente pudesse, né, operar de uma forma segura e bem casada dentro do recebimento, né, e dos pagamentos que a gente teria que fazer para o Lex, dentro da nossa operação. Quando a gente começou a crescer, né, dentro do nosso modelo, mais uma vez, uma coisa era você operar com 600 contratos por mês. A hora que você começa a colocar 10 mil contratos por mês, um desses fundos, né, que operavam com a gente lá atrás, né, e a gente começou as nossas operações com eles, inclusive, eles olharam para a gente e falaram, olha, a gente está vendo aqui que você está crescendo demais nesse mercado, o mercado de energia é um mercado super agressivo, né, é um mercado de comer ou ser comido, então assim, ou, né, vocês se submetem ao nosso modelo e você tem que andar dentro da nossa operação aqui, do nosso cabresto, ou eu simplesmente vou né, não vou te pagar mais as comissões que, né, ou pelo menos esse valor da antecipação dentro desses contratos. A gente olhou essa situação e falou, cara, é uma situação complexa porque, em teoria, a gente estaria trocando o presente pelo futuro. Se a gente se submeter ao modelo deles, né, ou se submeter à vontade desses fundos, eu já trabalho com fundos há muitos anos, a gente sabe que esses caras são super agressivos, super canibais, eles querem, né, engolir a tua operação de fato, e entendendo, né, essa estrutura e essa postura super agressiva desses fundos, eu olhei e falei, olha, né, a gente pensou e trabalhou internamente, a gente falou, cara, olha, se a gente for, né, isso há mais ou menos uns 2 meses atrás, aconteceu uns 45 dias, 2 meses atrás, isso acabou, né, acontecendo. E a gente entendeu que não faria sentido a gente trocar o nosso curto prazo, né, ainda que eles falaram, não, beleza, eu continuo, né, dentro desse fluxo de pagamentos para vocês, se vocês se submeterem às nossas regras e você andar debaixo aqui, né, do meu, desculpa a palavra aqui, né, do meu cabresto, e aí você segue aquilo que eu quero que você siga, porque eu tenho medo de você, se você não tiver sob o meu controle, você pode se tornar uma ameaça a mim. E foi isso que eles ofereceram. E eles tomaram uma surpresa, porque eles imaginavam que a gente ia se submeter a eles. Mas não faria sentido. Eu acho que todo mundo aqui dentro desse negócio, né, tem dado a vida pela perpetuidade disso. Né? A gente não está aqui por um momento, né,
por um curto momento. Acho que ninguém está construindo esse negócio, né? Talvez um ou outro, mas eu vejo que a grande maioria tem construído isso como os negócios das suas vidas, né? Como eu tenho construído isso como negócio da minha vida. Então a gente tem construído isso junto a longo prazo. Então o que adiantava a gente trocar o curto prazo pelo longo dentro dessa negociação, sendo que a gente se exporia a uma problemática muito maior. Então a gente entendeu que ainda que a gente tivesse uma dor de barriga dentro desse cenário, né, que a gente tomasse a decisão de falar, olha, beleza, você pode nem me pagar, né, esse valor aqui, mas eu não vou me submeter, né, às tuas regras. E a gente está dentro de um lado da mesa favorável. O mercado tem sobreoferta de ativos. Tem muitos fundos como esses, estruturados, que estão cheios de energia e não tem quem compre. Então, o que a gente olhou dentro desse cenário, né, como a gente estava incomodando muito o mercado, além disso, né, tem outros geradores, né, ou outros fundos gigantes e até maiores do que esse, que começaram a olhar o nosso modelo e falar, puxa, eu quero ser teu parceiro, eu quero fazer negócios com você, eu quero estar junto com vocês. E a gente, né, analisando essa situação, a gente se deparou aqui dentro de um cenário em que para nós seria super interessante a gente diversificar o nosso modelo de negócio. A gente sabe, né, que qualquer curso do Sebrae que a gente fale, poxa, não exponha o teu negócio a mais do que 20% de um fornecedor ou de um parceiro, e a gente acabou se expondo basicamente 50% aos parceiros existentes que a gente tinha, né? Um dos parceiros, obviamente, ele continua sendo nosso parceiro, mas esse, né, acabou que, diante dessa situação, ficou algo muito chato. Se o cara não estava pagando a gente, se o cara não estava remunerando, e o valor realmente, valores bem expressivos, né, não faria sentido a gente continuar trabalhando em parceria com eles. Então a gente olhou e falou, cara, vamos dar alguns passos para trás, né? Vai ser bom porque a gente vai acabar tendo que diversificar a nossa operação de geração, né? Eu acho que isso tornaria o nosso negócio mais sólido, lá atrás a gente pensando, e a gente começou a firmar parcerias com várias geradoras, né, vários fundos muito similares àqueles quais a gente trabalhava, só que todo o processo novo, né, como o nosso modelo é um modelo muito específico, ele é diferente do modelo do mercado, a gente teve que convencer todos esses fundos e geradores, né, para poder trabalhar no nosso modelo. Às vezes o pessoal fala, puxa, né, não trabalho dessa forma. Eu falo, cara, agora você vai trabalhar, porque o que a gente entrega hoje para o mercado é único. E todo mundo topou trabalhar com a gente naquele formato. Então, né, empresa A, B, C, D. Então, antes a gente tinha basicamente 2 parceiros de geração, hoje a gente está com 8 parceiros, um deles já a gente não tem operado mais, né, então que estava com a gente desde o início, e mais 7 que a gente acabou, né, adquirindo ao longo desse período aí, desses últimos 45, 60 dias, que a gente entendeu que seria interessante no nosso mercado. E é óbvio, né, se você tem lá 2,5 milhões, 3 milhões para receber de receita de um único gerador, né, se ele tem qualquer problema, é óbvio que o impacto disso acaba sendo muito maior do que você ter 10 fornecedores ali para te pagar 500 mil reais, né? Se eventualmente desses 10 fornecedores vão falhar, isso não afeta a tua operação como um todo. Então, quando a gente entendeu, né, esse mercado, né, e a nossa operação ela acaba sendo uma operação muito dinâmica, né, ainda que a gente tenha algumas consequências, né, porque não é tão rápido assim, ainda que, né, imagine, eu levei 3 meses para estruturar a operação com esses 2 geradores antes da gente lançar a nossa operação. Outra coisa é você estar operando e você tendo que firmar parcerias com outros geradores enquanto tudo está acontecendo. Isso é basicamente trocar a turbina do avião, né, voando. Então, assim, a gente precisou de fato fazer isso, né, trocar essa turbina do avião voando. Né, e essa postura, né, a gente sabe que tem uma empresa também desse mercado que veio desse mercado de rede, e teve um problema similar ao nosso, né, em que o gerador que operava, o fundo que operava com eles, tomou a decisão de não mais atuar nesse mercado de rede, e ele falou, olha, eu não vou mais fazer rede, e a turma descontinuou o modelo de rede, né, dentro das operações deles. O nosso modelo, ele não era tão dependente assim de um único gerador, ainda que afetasse a nossa operação, a gente ter essa problemática com essa estrutura geradora, a gente conhece esse mercado, eu sei onde procurar, né? Qual é o problema disso? O problema é que a gente está trocando a turbina do avião voando, e é óbvio que a gente vai ter turbulência nessa troca de turbina. E foi um pouco do que aconteceu nesses últimos 45, 60 dias, né, em que a gente realmente teve bastante dificuldade, né, em vários motivos, né, que implicavam essa questão dos geradores. E a gente, né, de uma forma muito, muito profissional, a gente começou a colocar esses geradores, né, dentro das operações para que a gente pudesse retomar a nossa estrutura de operacionalização desses contratos. Né? Então é natural que ao longo desses 45 dias, digamos, a gente tivesse algumas dificuldades em relação a isso, mas nada que a gente não... Né? Porque imagine, a gente tinha lá um fluxo rodando, aí esse cara deixa de pagar milhões de reais para a nossa operação. Dentro desse cenário, o problema nem foi esses milhões de reais que ele deixou de pagar para a gente, ainda que ele ainda nem pagou esse dinheiro para nós. Aí a gente está tomando as ações, né, jurídicas em relação a isso, mas não convém ao caso. Mas de toda forma, dentro dessa operação, né, o pior de tudo foi o fato da gente ter que ficar estagnando contratos, né, porque o nosso fluxo de fechamento ele é constante. E aí, enquanto a gente tinha um fluxo que funcionava muito bem, desse contrato entrar, a gente mandar para as usinas, esse contrato entrar, mandar para as usinas, pense que metade do nosso portfólio, né, ficou numa dúvida em relação à operacionalização disso. E a gente falou, então, beleza, cara, agora a gente precisa começar a plugar esses novos contratos, né, dentro dessa nossa operação, né, de contratos
para os novos geradores, mas a gente sabe que esses geradores, eles também não estão acostumados com os nossos volumes, então a gente chega para eles, para esses fundos e falam, beleza, vamos trabalhar em conjunto, eu até coloco isso em contrato, que eles têm que tratar 500 contratos por dia, que é mais ou menos o que a gente acaba vendendo. Aí eu seto com eles, ó, você tem que tratar esse volume de contratos, e em contrato a gente assina, quando a gente começa a operar, eu mando lá 3.000 contratos para aquelas usinas. E aí essa turma volta e diz assim, não, beleza, eu só consegui tratar 300, né, sei lá, em 2 semanas. Fala, cara, você tá louco, eu não consigo, né, dentro do nosso volume, a gente não consegue seguir um fluxo saudável, né, por todos os ambientes, com 300 contratos por semana, por a cada 2 semanas. Eu preciso desses 3.000 contratos dentro desse período. E é muito legal porque esses geradores, eles, né, e esses fundos, eles se adaptam, né, eles estruturam gente, eles colocam pessoas, mas de início eles não acreditam que a gente vai levar isso, porque eu acho que esse mercado está tão acostumado a ouvir mentiras, promessas vazias, eu vou trazer aqui, né, milhares de clientes para a tua operação. E quando a gente entra no negócio, a gente traz milhares de clientes para a operação. Por isso que eu falo, a gente é um negócio muito único, né, a gente tem um negócio muito precioso na nossa mão, né, que é justamente isso. Dificuldades, elas vão existir dentro do nosso mercado. Nosso mercado, ele é disruptivo, ele é revolucionário, é um mercado novo, uma operação nova. Ninguém nunca fez o que a gente fez. Ninguém nem sequer cogitou trabalhar com o volume de vendas que a gente tem mensais. Então, o nosso modelo, realmente, ele é algo que nunca ninguém ouviu, ninguém viu, né? Ninguém sequer, né, realmente sentiu isso que a gente tem experimentado e tem vivenciado no mercado. E é natural que dificuldades aconteçam, que obstáculos surjam, e está dentro da nossa capacidade, e o meu papel como presidente da empresa, né, é justamente olhar esses obstáculos e traçar caminhos para que a gente possa superá-los. Algumas dificuldades, elas doem, fato. Algumas dificuldades, elas acabam nos prejudicando, sim. Mas o nosso modelo e o nosso negócio, ele é tão maior do que tudo isso, né, que a gente realmente precisa entender que isso, às vezes, são turbulências que a gente passa em determinados momentos, mas que as coisas já estão encaixadas para serem resolvidas. Então, a gente já percebe, né, dentro desse movimento, acho que vocês também já estão vendo isso, que as coisas estão se encaixando dentro de um processo de voltar à naturalidade delas, mas é de fato, né, basicamente o tempo, né, qual foi esse tempo que a gente precisou esperar, ou por que, né, acontecendo essas coisas, justamente porque a gente teve que dar um passo para trás dentro desses contratos, nessa parceria desse gerador, né, desse fundo, e plugar, né, inclusive aquele outro que a gente tinha 50%, a gente também deu uma diversificada dentro do portfólio, não ficar mais dependente, né, uma vez que, apesar de que esse movimento que a gente está fazendo aqui, ele já era um movimento que eu gostaria de fazer, eu só não fiz antes, porque estava funcionando direitinho, né? A gente passou ali 5 meses, vai que seja, né, nesse formato certinho ali, cara, com 5 milhões de comissão todo mês ali, rodando a nossa operação, né? Chegou um mês que efetivamente um desses geradores, ele acabou, né, roendo a corda, né, quis realmente dominar a nossa relação, né? Só que, cara, ninguém domina a rede, né? Ninguém domina aquilo que a gente hoje tem construído. É muito mais, a gente está muito mais numa posição de exigir do que ser exigido no mercado. Então a gente entendeu que, né, também em relação à própria, né, intenção, acho que todos nós, na perpetuidade desse negócio, não faria sentido a gente trocar o curto prazo pelo longo prazo. A gente falou, cara, vamos segurar um pouco essa bronca, vamos passar por esse obstáculo juntos, vamos superar isso juntos, porque, de fato, isso vai tornar a nossa operação mais sólida, vai tornar a nossa operação mais segura, porque a gente não depende mais de 2 geradores. Hoje a gente tem 8 dentro da nossa carteira, que a gente consegue diversificar a nossa operação, e a gente tem buscado mais geradores todos os dias. Então a gente tem buscado soluções de energia, a gente buscar também adquirir ativos próprios dentro desse mercado. Então a gente também tem buscado, né, estruturações para poder aumentar o nosso portfólio próprio, justamente porque a gente está buscando dar cada vez mais segurança desse ponto de vista energético, né, para dentro da nossa operação, né, e também uma segurança estrutural para a nossa operação que já está feita, né? Já temos os 8 parceiros, já temos a colocação desses contratos desses 8 parceiros. Desses 8, basicamente ali 5 já estão operando em voo de cruzeiro, a gente tem 3 que são parceiros importantes também, que estão num primeiro processo de faturamento, né? Então, assim, todo o processo inicial, né, como eu falei, ele exige, né, uma certa adaptação, porque assim, ainda que a gente coloque em contrato os nossos volumes, é unânime. Ninguém acredita que a gente vai levar esse volume de contratos para eles, e quando chega, eles se desesperam, no bom sentido, falam, cara, beleza, eu não consigo tratar esse volume de contratos que você traz, então, por consequência, algumas coisas podem demorar um pouquinho mais, né, de tempo. Mais uma vez, a gente levou lá 3 meses para estruturar uma operação, tudo bem que hoje a gente está muito mais preparado, mas são operações que a gente basicamente tem catequizado esse mercado, ensinado como esse mercado tem que trabalhar. A gente chega nesses geradores e fala, cara, você precisa seguir essa regrinha, para outros geradores, você precisa seguir essa regrinha. E até operacionalizar tudo, a gente não sabe, né? Muita gente não sabe a complexidade que existe por trás e todas essas manobras que a gente faz para poder fazer com que tudo isso aconteça. Não é tão simples, porque a maioria dos negócios, né, desse mercado de rede, mais uma vez, são negócios que acabam basicamente recebendo esse dinheiro recebe o dinheiro do cliente, ou o próprio, enfim, empreendedor que banca para depois revender naquela estrutura. Então a empresa, ela recebe na cabeça, né, de toda a rede dela, recebe esse valor, seja do cliente ou do próprio empreendedor, e a hora que ela recebe essa grana, ela acaba gastando esse dinheiro, né, primeiro ela tem um boom, né, de liquidez no início, né, e depois ela começa a entrar dentro de um processo em que as ineficiências começam a aparecer,
né, que o fato do cara gastar aquele dinheiro da forma indevida, né, faz com que aquele negócio possa entrar realmente em parafuso no futuro. O nosso modelo é justamente o inverso disso. O nosso mercado, quanto mais tempo passa, mais sólido ele fica. A gente não depende de pessoas pagando pelo nosso negócio, exceto, obviamente, a venda da energia, né? Na hora que o cliente vai pagar pela conta de energia, que é aí que, de fato, a gente acaba ganhando a grande parte do nosso dinheiro, né? Que realmente ela está começando, né? Enfim, eu vou entrar um pouco nesses detalhes daqui a pouco, mas a gente percebe que o nosso modelo de negócio, ele é justamente o oposto, ou talvez o inverso, que a maioria de vocês já trabalhou, né? Eu sei que tem muita gente nova que nunca mexeu no mercado de rede, nunca entrou em modelos de venda direta, né? Gostaram do modelo de venda de energia pelo conceito, né? Mas talvez nunca tiveram experiências em outros negócios, mas a gente sabe que a grande maioria já vivenciou isso em outras empresas, mas eu acho que é importante a gente entender que o nosso modelo é justamente o inverso. Quanto mais tempo passa, mais dinheiro a gente tem dentro da nossa estrutura. Quanto mais tempo passa, mais sólido a gente fica, e quanto mais tempo passa, mais resistente a nossa operação fica, ainda mais agora com 8 geradores dentro da nossa estrutura, que é o que a gente acabou. Isso geradores estruturados, tá? A gente tem muito mais usinas, né, e estruturas de geração dentro da nossa operação, mas caras estruturados, né, como a gente tinha nesses dois ali para poder rodar o nosso modelo financeiro. Então não é assim, para chegar e falar, pô, beleza, é simples o processo. Não, é pelo contrário. Existe uma estruturação financeira por trás disso que é extremamente engenhosa, né? Além disso, quando você cresce demais, né, existem esses, poderia chamar de babacas aqui, que acabam olhando o teu negócio e falam, cara, porra, eu vou querer, né, te engolir, né? E a gente entende que a gente tem muita arma contra esse mercado, ainda que algumas porradas elas fazem com que a gente balance, é muito difícil fazer com que a gente caia, porque o nosso negócio, de fato, é um negócio que ele tende a ser cada vez mais sólido à medida que o tempo vai passando. Então a gente tem uma segurança absurda dentro da nossa operação, justamente pelo fato de que o nosso modelo de negócio, o dinheiro vem ao longo do tempo. Então, por isso que eu acho que é importante a gente entender, né, que a nossa estrutura, onde que a gente ganha dinheiro dentro da nossa estrutura, né? No início, através dessas estruturas de acordos que a gente faz com esses fundos, né? Então, vem uma parte desse capital no início para isso, mas o grande volume da nossa operação, ela está de fato no faturamento dessa energia. Então, quanto mais energia injetada a gente tem, então assim, a gente estava falando do mês passado de, sei lá, 125 mil reais de contas injetando. Né? Esse mês, 350 mil reais de conta injetando. Nesse próximo mês de junho, a gente está falando de 1,5 milhão. No mês de julho, a gente está falando de 12 milhões para depois chegar a 40 milhões de reais de faturamento, que é esse volume que a gente tem. Então, à medida que essas contas vão sendo injetadas dentro da nossa estrutura, a gente começa a criar cada vez mais uma robustez dentro da nossa operação. Por isso que é importante, né, a gente sempre frisar aqui a respeito da inadimplência, né, dos nossos contratos. Né? E apesar de que a gente realmente tem pouca inadimplência, né, a gente sempre reforça aqui da importância, né, dos nossos clientes pagarem em dia essa conta de energia, porque é daí, de fato, que acaba vindo o nosso resultado mais pesado dentro da nossa operação. Daí, à medida que a gente tem mais contas sendo injetadas, a gente tem mais resultado. Então, às vezes, a gente entende algumas frustrações também do lado da rede, em algumas demoras de uma ou outra injeção que acabam acontecendo, mas para a gente isso é catastrófico. Atrasar a injeção, isso significa que a gente vai atrasar cada vez mais a nossa receita mais robusta dentro da nossa estrutura. Então, assim, para nós é péssimo. Então, a gente tem trabalhado também incessantemente nesse sentido. Mas a gente também tem que entender, né, que o problema que a gente teve com essa estrutura de geração, né, então a gente tinha lá uma estrutura de geração que a gente usava, a gente deu um passo para trás, deu uma dor de barriga, a gente, né, conseguiu se rearranjar aqui, se reorganizar nesse sentido, né, começou a colocar esses geradores aqui, né, recapitulando, para poder rodar esses contratos. Então tem um tempo para essa turma começar, né, a operacionalizar esses contratos dentro de uma velocidade de cruzeiro. A nossa expectativa é que mais ou menos ali, né, uns 15, 20 dias ali, todo mundo já esteja, a gente tem 5 em voo de cruzeiro, 3 ainda em processos iniciais de faturamento, mas a expectativa é que em mais ou menos uns 15, né, 20 dias ali, todo o processo e todos os geradores já estejam em voo de cruzeiro, né, justamente bem encaixados, né, bem operados, porque, né, todo mundo já está operando, não tem ninguém aqui que está deixando de operar, mas algumas ainda num primeiro processo de faturamento, por isso que algumas questões como essas, elas podem acontecer de uma demora aí, de uns 15, 20 dias até 100% da nossa estrutura voltar no voo de cruzeiro, mas a gente já está, pelo menos aí, na 80% da nossa operação já está rodando normalmente, tá? Isso faz com que a gente realmente tenha, né, bastante capacidade de injeção, e por isso que alguns desses contratos, né, para algumas áreas, acabou impactando um pouco o prazo de injeção, porque a gente acabou, né, estando naquela estrutura inicial, quando aquele gerador, aquele fundo, acabou, né, sendo babaca aí dentro da operação, a gente teve que dar um passo para trás e, por consequência, a gente falou, cara, beleza, agora vamos começar a plugar dentro dessas, a gente vai jogar naquela usina, né? Eu sei que o cliente, às vezes, acaba não tendo culpa disso, isso é terrível, mais uma vez, para nós é péssimo, mas a gente teve que se posicionar e falar, puxa, então vamos começar a plugar dentro dessas outras operações e essa turma vai levar aí uns 60 dias, que foi o tempo que a gente precisou dar um passo para trás, né, para começar a injetar essa energia de novo nesses caras, porque a gente ia usar uma usina, essa usina, né, eles, enfim, mais uma vez aqui, de uma forma genérica, essa turma acabou gerando esse, né, esse desgaste,
e a gente acabou dando um passo para trás e reconectando eles em outras usinas, então a turma já está em processo de conexão, então por isso, né, que a gente acabou levando um pouco mais de tempo. Eu sei que tem muita gente já recebendo injeção de energia, mas aqueles quais ainda não receberam, né, muito provavelmente foi por causa disso, tá? Eu já vou entrar também em mais detalhes a respeito dessas injeções de energia, mas só para explicar que a questão do impacto dessa estrutura de geração, ela acabou acontecendo, né, em diversos âmbitos do nosso negócio, né, e um deles foi no atraso, né, da injeção de energia em mais ou menos 60 dias em algumas áreas de concessão. Tá? Então, dentro dessa nossa estrutura, a gente acabou montando, né, esse modelo, né, mais, né, mais diversificado, né, até o Warren Buffett ele tem uma frase, né, o Warren Buffett, para quem não sabe, ele é um investidor bilionário americano, ele tem algumas frases de sabedoria, eu particularmente gosto muito, e o pessoal pergunta para ele, fala, cara, né, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que colocar, né, todos os meus ovos em uma única cesta, né, ou vários ovos em cestas diferentes. Aí ele fala, cara, quando você tem plena certeza, né, de um negócio, de uma operação, coloque 100% dos teus ovos ali. Mas se você não tem certeza, você tem que diversificar para aumentar a tua segurança, que foi um pouco do que a gente fez. A gente não tem a plena certeza que aqueles fundos, né, eles vão ser fiéis ao nosso negócio até o fim, como não foram dentro de um aspecto. Então a gente tem que trabalhar a favor das probabilidades e da segurança, né, e a gente já fez isso, tá? Então assim, só para recordar, eu estou comentando um pouco dos desafios que a gente vivenciou, mas é só para passar para vocês que esses desafios eles já foram superados. Mais uma vez, existe um tempo, né, até que as coisas, né, 100% ela entra em voo de cruzeiro, a gente está em 80% em voo de cruzeiro, faltam 20 ainda, que em mais 15, 20 dias já entram numa operação normal dentro da nossa operação, que mais uma vez, pelo nosso negócio disruptivo, esse não vai ser, né, o primeiro e nem o último desafio que a gente vai vivenciar. Basta, né, a gente entender como conjunto, né? Nós somos sócios e estamos construindo essa operação juntos. Né? Então a gente precisa entender como superar esses desafios juntos e como a gente pode estruturar, né, as coisas para que a gente passe por todos esses desafios juntos. Né? Então, dentro desse cenário, né, e tendo a rede do nosso lado, a gente consegue realmente né, enfrentar qualquer problema e a gente, né, em primeiro lugar, agradece, né, a compreensão de vocês, agradece a parceria, a nossa operação, ela é incrível, né, o que a gente tem investido aqui, né, como tempo, como negócio, como dinheiro, é absurdo. A gente sabe que a gente tem um valor incrível, né? E mais uma vez, naquela analogia do Uber, né? A gente sabe que investir num negócio disruptivo, ela tem seus desafios, né? Talvez no nosso mercado a galera não queira dar porrada como aconteceu nos táxis, né, com os Ubers, mas a gente sabe que qualquer investimento que é feito dentro de negócios escaláveis, ainda que haja um desafio reputacional no início, um desafio, né, dentro da nossa operação, né? Porque era isso, a Uber, puxa, do nada o cara chegava e falava assim, agora você tem que usar placa vermelha, e os caras ficavam doidos, como que eu vou fazer meu negócio e tal, não sei o quê. E o nosso modelo, ele é muito parecido, a gente enfrenta, né, muitos desafios justamente pelo fato do nosso negócio ser muito disruptivo e a gente incomoda muita gente, de verdade. E o fato de incomodar muita gente faz com que a gente tenha que ter uma habilidade aqui quase que sobre-humana para que a gente possa realmente né, ultrapassar esses desafios. Né? E essas habilidades sobre-humanas, ela vem através da nossa unidade, né, e do nosso trabalho em conjunto para superar esses desafios. Então a gente sabe que o nosso negócio ele tem realmente um potencial, a gente sabe que a gente vai ganhar muito dinheiro porque a gente está investindo num negócio muito disruptivo, né? Ainda que hajam desafios, vocês vão ver, né? Esses desafios praticamente já estão endereçados. Quanto à questão, né, de desafios de injeção, né, continuando aqui o nosso tema, a gente tem algumas áreas de concessão muito específicas que eu queria passar aqui também para vocês, né, que eventualmente vocês tenham um pouco dessa, talvez, dessa interpretação de, poxa, aqui na minha região está trazendo um pouco mais. Então, as áreas, né, que a gente sentiu que houve mais efeito em função desse gerador em específico, né, foram as áreas, né, da Celesc, né, que a gente tem em Santa Catarina, na Light, no Rio de Janeiro, e a gente, né, tem a questão do Pará também, que houve um atrasinho um pouco maior. O Pará um pouco menos, uns 30 dias, né, houve esse atraso um pouco menor, mas a gente percebeu que essas conexões, né, na Light, elas geraram, né, um efeito também de um atraso um pouco maior em algumas injeções. Algumas contas na Light estão injetando, não são todas, são algumas delas, né, que houveram um pouco mais de demora. Na Celesc, esse gerador, ele voltou para a gente, né, na Celesc vai ficar um pouco, né, mais específico, e ele falou assim, poxa, a nossa usina era para estar conectada aqui em março, só que agora ela vai ser conectada em novembro. E como a nossa relação já não é das melhores, eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente vai operacionalizar com outros ativos que já estão prontos e conectados para que nossos clientes não se sintam, né, ainda mais prejudicados. E essa turma vai acabar levando mais ou menos uns 60 dias para começar a sentir, então, o benefício na conta. A gente poderia esperar até novembro, né, dentro dessas usinas, né, porque elas estão lá operando, esses caras já estavam preparados ali para a conexão, mas somente em novembro. Eu falei, cara, não tem como a gente esperar em novembro, a gente já levou todo esse tempo, e ainda mais, né, por ser um parceiro que não valeria a pena a gente insistir na parceria. Eu falei, cara, melhor ainda, então a gente consegue, né, plugar essa turma em outras operações a fim de que o cliente não seja ainda mais prejudicado, porque é melhor que ele se conecte em 60 dias do que esperar até novembro. Então, algumas áreas, elas surtiram, né, dentro dessas movimentações que a gente fez. Vocês podem perceber que alguns efeitos, eles geraram, né, em alguns atrasos de injeção, alguns ajustes em relação a alguns geradores que a gente precisou fazer, né, e se adaptar, né, também dentro desse modelo mais abrangente que a gente começou a vivenciar. Então, a gente tem aqui, né, a questão, né, da Celesc, como eu comentei. A gente tem uma outra particularidade, que é na região da IDP do Espírito Santo.
A própria EDP trabalha com a gente, e eles têm lá usinas, né, dentro da região, eles falam, cara, comercialize para a gente que vocês vendem melhor do que nós. Isso é muito legal, né, muito gratificante se ouvir da própria concessionária local que o nosso modelo ele é melhor, né, é tão bom, né, que a gente consegue eventualmente, e também é legal a parceria que a gente acabou criando com eles lá dentro dessas unidades. Mas a gente começou a perceber, né, no Espírito Santo, que a maioria das empresas, né, e os geradores locais, eles começaram a entrar dentro de um efeito, né, de substituir clientes com 10% de desconto, né, para clientes com 5% de desconto. E as próprias estruturas de geração começaram a rescindir contratos com clientes de 10% para trazer clientes de 5%, que a turma percebeu que tinha mais tração dentro do Espírito Santo. Então o pessoal começou a fazer isso. Então a gente já anteveu esse movimento do mercado, isso não é generalizado, mas isso vai se tornar generalizado em breve. Então o que a gente fez? A gente já fez um ajuste na questão da porcentagem, ainda que a gente sempre prefira dar descontos maiores para todo mundo. No Espírito Santo, infelizmente, a gente teve que fazer, né, um movimento contrário, mas para preservar a economia dos nossos clientes, para que eles não percam o benefício, né, e não sejam eles rescindidos para a entrada de clientes com descontos menores. Então a gente preferiu, né, que os nossos clientes permanecessem com desconto, ainda que um pouco menor, mas que eles permanecessem dentro do modelo de conexão de usina, e isso é entendamos aqui, por um certo período, porque como o mercado está abrindo em 26, né, e 27 agora, né, para o residencial, a gente percebe aqui que cara, é uma questão de no máximo um ano que ele vai ter isso, e depois a gente consegue recompensar esse benefício perdido, né, através de uma solução ainda mais interessante para ele. Então a gente percebe que isso é uma questão de tempo, ainda que seja, né, talvez não a melhor notícia do mundo, mas é algo que aconteceu e eu estou aqui, né, para ser transparente com todos, assim, sejam notícias boas ou ruins, eu acho que elas têm que ser dadas, né, e de toda forma essa foi uma notícia que, ainda que não seja o ideal, né, a gente dar menos desconto do que o usual que a gente dá, a gente entendeu que seria uma medida protetiva para os nossos clientes. Então eu prefiro dar essa notícia agora do que chegar para ele e dizer que o contrato dele foi rescindido. Então eu prefiro 1000 vezes, né, já antecipar esse movimento, e por isso que a gente fez isso. E aí, por fim, aqui nas áreas de conexão, né, de injeção, a gente tem a região da Enel São Paulo, né, que é a região que talvez a gente tenha, né, mais consumidores dentro da nossa estrutura. A gente sabe que é uma área extremamente desafiadora, né? É a única área de concessão aqui que a gente sabe e sempre avisou desde o início que a gente teria ou tenderia a ter muito mais consumidores do que geração. É óbvio, esse é um problema, né, que basicamente existe para o grupo B, e é um problema que vai ser superado em 26 e 27, porque quando houver abertura do mercado não haverá mais limite de fornecimento local, como existe hoje na área de geração distribuída, para a Enel São Paulo, e a gente entendeu que precisaria cadenciar um pouco mais as nossas entradas de clientes dentro da Enel São Paulo, ainda que é possível, né, vender na Enel São Paulo. A gente acabou criando uma estrutura para cadenciar essas vendas, né, para que essas vendas elas entrem de uma maneira que a gente consiga, né, fazer uma correlação, é quase como se fosse um gargalo forçado, né, para que a gente pudesse ter o tempo das conexões. Mas é óbvio, né, a Enel São Paulo ela sempre foi o nosso, né, não só o nosso, mas talvez do mercado de energia, né, o grande desafio. Então a gente está buscando aqui ativos na região, né, então assim, se vocês souberem de ativos para compra, para locação, a gente está buscando ativos cada vez mais, mas a própria Enel São Paulo ela é um mercado desafiador, a própria concessionária ela tem, né, uma demora muito maior nos tratamentos, então assim, não é que só houve um processo forçado de cadenciamento e gargalo, né, em virtude da geração, ainda que a gente sabe que a geração em São Paulo a gente tem, mas ela é um desafio, né, mas também pelo próprio prazo da concessionária, né, e geralmente a gente tem algumas manobras, a Enel é uma baita de uma concessionária, de verdade, ela no Ceará ela é incrível, né, então ela, pô, não tem problema nenhum, ela é uma concessionária muito boa de trabalhar, no Rio de Janeiro também ela é excelente, mas em São Paulo, né, como há aí uma tendência de uma substituição, né, o próprio estado de São Paulo, a prefeitura, enfim, todo mundo se movimentando, né, em virtude dos problemas recentes com a Enel São Paulo, de tirar elas da concessão, né, você perde um pouco os artifícios que você tem em outras concessionárias, que é, por exemplo, uma reclamatória na ANEEL, porque quanto maior o volume de reclamatórias na ANEEL que aquela concessionária tenha, ela tende a, eventualmente, perder áreas de concessão. Então, se você chega, por exemplo, dá um exemplo hipotético, na CPFL Paulista, já que a gente está falando de São Paulo, você fala para eles, olha, né, dentro aqui da CPFL Paulista, estou tendo um problema de conexão, a gente faz lá aberturas de reclamatório da ANEEL, eles prontamente já arrumam o nosso problema e já conectam os clientes dentro da estrutura. Quando a gente está falando da Enel São Paulo, como já existe essa tendência, né, de você ter dentro da estrutura da Enel São Paulo, você ter essa perda da área de concessão em si, né, para eles, se eu chego e falar, vou fazer uma reclamatória, né, na ANEEL aqui para você perder a área de concessão, é quase como se, cara, a gente já vai perder mesmo, então assim, né, deixa a coisa acontecer. Não que eles estejam agindo de má fé, mas você perde um pouco esse artifício da pressão no mercado. Então a gente teve que cadenciar um pouco mais o volume e a entrada desses contratos na São Paulo em função desses dois grandes desafios, e ali, de fato, né, sempre foi uma área desafiadora, mas a gente está aqui para superá-los, né? E mais uma vez, essa medida provisória que eu comentei no início, ela é excelente, porque ela faz com que o nosso mercado ele seja infinito. Então esse problema, cara, daqui a um ano já não vai mais existir. Então a gente já nem vai mais ter essa preocupação de, poxa, tem usina, não tem usina naquela área de concessão, ainda que a gente tenha sobre oferta de ativos, nem todos os ativos estão
né, pulverizados, né, você percebe Minas tem muito ativo, né, então a gente consegue fornecer muita energia em Minas, outras áreas tem um pouco menos. Com a abertura do mercado, a gente não vai mais ter esse limite. Então o mercado ele tem, né, em termos regulatórios, cada vez mais favorecido o nosso modelo, ainda que a gente tenha que dar tempo ao tempo, aquilo que a gente falou, resiliência, né, paciência para algumas mudanças regulatórias que a gente entende que vão ser extremamente disruptivas, cara, a gente vai acabar colhendo esses frutos, né, todo mundo que apostar nesse mercado até lá vai realmente chegar dentro de um cenário extremamente incrível. Por isso que a gente realmente acredita que o nosso negócio vai ser o maior negócio do Brasil, né, talvez a gente falava em 2028, talvez aconteça em 27, porque quem tiver o maior número de clientes, o maior volume de clientes e tiver a maior capacidade de geração de clientes é quem realmente vai dominar esse mercado, que é o que a gente está fazendo, e por isso que a gente gera tanto efeito positivo e negativo no mercado, porque todo mundo percebe que o nosso modelo ele realmente será, né, talvez o maior, ou dentro desse cenário de energia, o maior modelo, né, que esse mercado já viu, como a gente já tem demonstrado, tá? Mais uma vez, ninguém nem nunca chegou perto do que a gente está falando. 30 mil clientes, 30 mil usuários, né, ou 30 mil leques, em 5, 6 meses, 60 mil clientes, né, 56 milhões de energia. Então é algo assim que é absurdamente gigantesco tudo isso que a gente tem feito e algo muito único, tá? Então acho que é importante a gente entender o quão precioso é o nosso negócio, o quão supérfluos são esses desafios, ainda que sejam ruins, eles são desgastantes, passar por esses problemas, eles não são legais, ninguém está feliz por ter problemas, né? Mais uma vez eu, né, tenho trabalhado incessantemente para resolver 100% dessas questões o mais rápido possível, mas a gente sabe que dentro de negócios disruptivos, né, desafios como esses, eles vão acabar acontecendo. Né? Então, trazendo um pouco mais, né, dentro dessas injeções, né, sobre bônus residual, tá? Que isso também faz parte. Então, assim, início de junho, tá? Então, a gente vai fechar esse mês de compressão de maio, e no início de junho, a pontuação, né, já vai começar a ser contada, né, dentro das injeções de energia, lembrando que, né, o que começa a contar são sempre as segundas faturas de energia do mês, tá? Por que isso? Geralmente a primeira fatura, ela vem de uma forma não completa. Então, às vezes, você começa a injetar energia, né, faltando 5 dias ali para a conclusão do mês. Então, naqueles 5 dias, deu uma quirerinha ali que o cara tem que pagar da conta de energia, ainda que a gente vá fazer o processo de faturamento com ele. Eu não tenho como computar isso como pontos, eu não tenho como computar isso porque, de uma certa forma, né, aquela estrutura ainda, ela é uma estrutura inicial de faturamento. Então, né, sempre contando a partir da segunda fatura do mês. Então, assim, se a primeira fatura, como ela geralmente vem parcial, ela acaba não sendo considerada, e na primeira fatura cheia ela é considerada. Então, a gente vai começar a computar os bônus, né, residuais no início de junho, então você vai ver isso dentro do aplicativo, tá? Outra coisa, no início de junho que a gente está lançando, né, é o aplicativo do cliente, né, por 2 grandes motivos, que é interessante a questão do app do cliente. O primeiro deles é o fato do cliente, né, a gente está falando de inadimplência. Nossa inadimplência ela é relativamente baixa, mas a gente pode melhorar, e um dos motivos que a gente percebeu que às vezes o cliente não paga, porque ele recebe um link, e ele fala assim, poxa, eu tenho que pagar esse link, e a gente está tão acostumado com golpes, né, que você não sabe, quando você recebe um link ali no teu SMS, no teu WhatsApp, às vezes você não sabe se você tem ou não que pagar aquela conta, você fala, pô, deve ser golpe, eu não vou fazer nada com isso. Quando você tem um aplicativo do cliente, né, que é o que a gente já está pronto, ele, tá, a gente só está em testes, basicamente ele já está testado, é só uma questão aqui das lojas publicarem, por isso que a gente está setando aqui para o início de junho, né, porque basicamente esse app vai servir também para ser uma chancela, né, então o cliente vai abrir o app dele e ele vai perceber que se ele pagar a conta ali de dentro, ele está dentro de um ambiente controlado e seguro. Então isso vai tornar, né, inclusive, o nosso índice de inadimplência menor e também vai favorecer, né, eventualmente, os clientes que perguntam, poxa, será que meu processo de conexão já está andando? Será que ele seguiu? Será que atrasou? Será que não atrasou? Apesar de que a gente já tem feito isso por e-mail, a gente manda e-mail para os clientes falando qual é o estágio que ele está daquela conexão, qual é o momento que ele está daquela conexão, até o momento que ele é conectado, ou se há um atraso, a gente avisa. Então a gente tem todo um processo de comunicação por e-mail. Só que, infelizmente, nem todo mundo lê o e-mail, nem todo mundo vê o e-mail com uma certa frequência, às vezes cai em spam, e o cliente perde um pouco dessa informação. Então a gente entende que dentro do app, essa informação não vai se perder. Então, né, tanto o cliente, né, quanto você como Lex, vão conseguir ver qual é o estágio, né, de conexão daquele cliente, se atrasou, se não atrasou, né, qual etapa ela está, quanto tempo falta para chegar. Mais uma vez, a gente informa tudo isso por e-mail já, só que nem todo mundo consegue ver, então vai ser legal também, porque o próprio cliente, né, se ele perguntar, poxa, como está meu processo? Fala, cara, baixa aqui o teu aplicativo, já fica preparado para receber a tua fatura de energia, aí automaticamente você vai poder acompanhar aí o teu processo de conexão através do teu aplicativo. O próprio cliente vai poder também tratar, né, eventualmente aí algumas vendas mais ou menos no modelo de compliance ativo, então ele mesmo vai poder subir documentos, se faltar alguma coisa, a gente vai poder também conversar com o cliente dentro de um ambiente específico daquele cliente, né, e dessa plataforma que já está criada, já está desenvolvida, basta mais uma vez aqui as lojas estarem, né, disponibilizando esse app aí para que os próprios clientes passem a usar dessa ferramenta. Então isso é uma novidade aqui para o mês de junho, né, daquilo que a gente está fazendo. Outro ponto, né, que a gente também comentou, que eu acho que é importante atualizar, é em relação ao banco. Né? Então a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente teve alguns problemas, né, com o Itaú, é um banco que a gente sempre opera, né? Quando a gente começou a fazer alguns pagamentos, e como a gente, tudo massivo, né? O nosso modelo é bizarro, a gente faz 10 mil PIX, né,
toda quarta-feira e tal. Então a gente tem um volume massivo de pagamentos, né? O nosso volume é realmente muito grande. E o Itaú começou a apresentar, mais ou menos, junto com os problemas que a gente estava tendo né, quando começaram a ter esses problemas com esse fundo gerador que a gente fez parceria lá no início, né, o Itaú também resolveu dar problema, né, o BBA. Quando a gente começou a disparar alguns pagamentos, né, para as pessoas, principalmente bancos digitais, começaram a dar alguma falha na conversão da chave Pix e tal. E a gente olhou essa situação e a gente falou, cara, a gente vai precisar antecipar o nosso movimento do banco, porque não tem, cara. Quando a gente faz o pagamento do Itaú, você não sabe, né, se vai chegar. Tudo bem, é óbvio que o banco depois informa o que chegou ou o que não chegou, mas é muito ruim, né? O cara com a chave Pix certinha lá e tal, mas por ser um banco digital, o Itaú estava apresentando muitas falhas nesse sentido, e a gente acabou falando, bom, então vamos antecipar o movimento do banco, aí a gente resolve esse problema. Só que a gente viu que o buraco era bem mais embaixo, né? A gente antecipar o nosso movimento do banco, né, exigiu com que a gente tentasse antecipar alguns movimentos, por exemplo, no Banco Central, né, nas nossas estruturas de servidor Pix, né? Então a gente percebeu que realmente ia ser, né, um passo, né, que eventualmente poderia mais nos prejudicar do que nos ajudar. E, concomitantemente a isso, o próprio Itaú BBA voltou né, hoje a gente não tem mais problemas com o próprio Itaú nos pagamentos. Então, assim, ele voltou ao normal, né, de uma forma que a gente, enfim, tratou, né, fez alguns questionamentos e tal, e a turma, né, acabou consertando eventuais problemas que existiam no Itaú BBA, e ele agora voltou a operar normal. Então, assim, a gente tem feito os pagamentos pelo Itaú, então a gente entende, né, que é importante a gente, né, fazer o banco, né, com tranquilidade para que, né, porque, quando a gente mexe, né, com esses pagamentos e tal, então é muito complexo, ainda mais que você vai poder usar essa conta como, né, tua conta corrente. Então tem vários benefícios, né, que o banco tem, e a gente volta, né, ao nosso caminho normal aí para mais ou menos aí 1 ou 2 meses para a gente implementar a estrutura de bancos, que é a nossa expectativa, né, normal para a implementação, que era mais ou menos na metade do ano, né, de 2025. Então a gente entendeu que não faria sentido, né, uma vez que o Itaú voltou ao normal, não faria sentido a gente tentar antecipar isso, sendo que a gente também tem outros desafios que a gente está enfrentando, que a gente já enfrentou basicamente, já venceu, e agora tem buscado acompanhar, né, dentro dessas metodologias, desses novos processamentos ali, a gente percebeu que talvez faria mais sentido a gente enfrentar esse desafio, enfrentar bem, deixando todas as coisas bem organizadas, do que a gente ter mais o banco ali para antecipar isso de uma forma desnecessária, uma vez que o Itaú já voltou à normalidade, né? Então, assim, por isso que a gente tem, né, quando pergunta às vezes de previsão do banco e tal, a gente fala, cara, a gente está trabalhando aqui, né, para entregar isso, né, dentro dos prazos normais, né, e não mais no prazo acelerado, que a gente tentou fazer e, assim, só deu realmente com a língua nos dentes, porque foi um desafio a mais que a gente acabou encontrando, e a gente percebeu que seria importante, porque todo mundo estava cadenciado, servidor Pix, né, tudo para rodar dentro do prazo efetivo. Então, quando você chega e começa a antecipar todo mundo, você começa a ver que ninguém está preparado ali naquela cadeia, quando você tenta antecipar demais, né, todos os processos, você começa a ver que a turma começa a se perder e você fala, cara, não, então vamos deixar as coisas. E, obviamente, a gente tomou essa decisão porque o Itaú normalizou, então a gente, né, tem feito os pagamentos normais, né, pelo Itaú dentro dessas operações, né, mais uma vez. Então a gente já tem, né, voltado a utilizar 100% o Itaú, então o nosso banco ele vai ficar, né, para o prazo normal aí da metade desse ano dentro desse processo, tá? E tem processos dentro do banco que não dependem da gente, mais uma vez, a gente depende, né, de realmente da parte regulamentar, né, do próprio Banco Central, etc. Então todos esses desafios eles acabam, né, não estando 100% no nosso colo, a nossa previsão é essa, mas eventualmente, né, ajustes podem acontecer e a gente vai voltar, né, a falar sobre isso aí com mais frequência, tá? Então, assim, né, para a gente poder, né, finalizar aqui dentro das nossas, né, considerações finais, né, então eu só acho que é importante vocês entenderem que houveram desafios existem, mais desafios vão existir, nós somos um negócio extremamente disruptivo, e o nosso modelo ele é repleto e cheio de desafios, eu adoro desafios, às vezes é uma merda, mas infelizmente eles são necessários para que a gente possa realmente construir e fazer história. Eu acho que ninguém faz história, né, somente em voo de cruzeiro. Eu acho que os grandes, né, a turma sempre fala, né, que os grandes, né, capitães aí se fazem em mar de tempestade, e a gente realmente acredita nisso. Infelizmente, né, a gente sabe que a realidade do cenário é essa, né, e a gente percebe, né, que tudo isso nos torna mais fortes e sempre mais sólidos, né, e obviamente isso depende muito, né, de todos nós, né, da gente conseguir construir isso e driblar esses desafios. Então, assim, todas as ações, elas já estão feitas, tá? Então, assim, não que isso para esse desafio existente. Então, assim, a gente não precisa fazer mais nada, basicamente, é só, né, continuar o voo de cruzeiro com esses 5 operações e essas 3 operações que estão iniciando, acompanhar de perto para que as coisas, né, fluam 100% em modelo de voo de cruzeiro. Tá? Então, assim, todas as ações foram tomadas, é só uma questão da gente dar esse tempo ao tempo para que tudo isso se regularize. A gente não precisa fazer mais nada dentro dessa operação, né? Estou dando um exemplo aqui, né, de fato, que a gente só precisa deixar as coisas acontecerem. Agora é só, né, os contratos estão aí, as usinas estão aí, agora é só o tempo de todos eles processarem para que tudo se normalize, né? Então, mais uma vez, 80% normalizado, 20% ainda serem ajustados, mas esses 20%, no máximo em 15, 20 dias ali, 100% de tudo normalizado, tá? Então, nossa operação ela tende a normalizar, a voltar a voo de cruzeiro em 15, 20 dias, ainda que, mais uma vez, 80% da nossa operação já está em voo de cruzeiro, tá? Então, é importante vocês entenderem que o nosso negócio, ele cada vez mais, ele está firme e forte, quanto mais tempo passa, mais sólido ele fica, mais sustentável o nosso negócio fica,
né, e muito mais resistente e resiliente à medida que o tempo vai passando. Então, a gente vendo todo esse cenário, né, a gente percebeu que os meses de abril e maio foram meses de ajustes, né, preparações, né, solidificações que a gente acabou construindo. Não era algo que a gente imaginava fazer, mais uma vez, ali em abril e maio, mas foi necessário, então a gente antecipou esse movimento mais uma vez, já era um movimento pensado, a gente já ia fazer, né, 100%, né, esse trabalho de diversificação, ele já estava dentro do nosso pipe, não iria fazer agora, nossa intenção era fazer em meados de agosto e setembro desse ano, mas tudo bem, a gente antecipou um movimento que a gente ia fazendo mais, né, para o final do ano, mas beleza, né, aconteceu, então vamos trabalhar para regularizar essa questão aqui o mais rápido possível, então a gente fez isso, né, e por consequência, né, a gente estava imaginando, né, houve um reajuste do nosso cronograma, né, a gente estava pensando ali em abril, né, logo na saída do Cruzeiro, fazer um trabalho de intensificação de roadshows, né, da gente poder viajar, poder estar mais com vocês presentes aí no Brasil inteiro, para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Então, né, a nossa expectativa, né, como a gente teve que, né, trazer agosto, setembro para abril e maio, né, basicamente a nossa previsão de abril e maio vai acabar se dando ali, né, em junho e julho. Então, assim, junho e julho vão ser meses de aceleração, né, então meses de campanhas intensas comerciais, roadshows, né, para que a gente realmente, né, mostre para o mercado por que a gente veio. Né. Então, basicamente, abril e maio se tornaram meses de regularização, meses de reorganização, rearranjo de alguns aspectos, né, solidificação e reestruturação, né, daquilo que a gente iria fazer em agosto e setembro. Né. Então, junho e julho são meses de aceleração, então a gente vai pisar no acelerador total. Tá. Então, a gente tem algumas, né, a nossa rede, ela é uma rede que ela cresceu, né, de uma forma orgânica, né, então a gente tem aí um movimento dentro desse nosso mercado, que ele acabou indo para algumas regiões de forma natural. Isso é muito legal, né? A gente percebe regiões, né, como eu já tinha comentado, o próprio Pará, região do Rio de Janeiro, cara, a própria Arena São Paulo, assim, cara, tudo incrível, assim, vendendo, né, a rodo. Então a gente percebe que tem pessoas incríveis dentro desse mercado, né, que tem surtido efeitos e resultados de forma 100% orgânica, porque vocês realmente são muito bons naquilo que vocês fazem. E algumas regiões, né, que são regiões estratégicas, né, para o próprio setor, né, em que a gente sabe que tem, né, mais disponibilidade de energia, ou porque a gente tem negócios ali naquela região que faz sentido uma aceleração. Então, a gente está lançando aqui uma campanha, né, que vai começar a valer a partir de quarta-feira, tá? Eu acho que isso é importante para todo mundo entender. Né? Então, como a gente está nesse processo de retomada, tá? Então, assim, entendemos que todos os problemas, né, que eventualmente aconteceram, né, eu não quero fazer com que isso seja, né, ofusque, né, os problemas, é mais uma vez aqui, porque como eles já estão equalizados, é só dar esse tempo ao tempo para tudo, né, entrar dentro desse voo de cruzeiro nesses 15, 20 dias, né, que eventualmente vai acabar acontecendo, por naturalidade, a gente não pode parar o mundo para esperar com que todas essas coisas aconteçam, porque não tem mais nada que a gente possa fazer para forçar, né, porque é o tempo do cara processar os 3 mil contratos, eu não posso, né, chegar lá para o nosso novo fornecedor e falar, cara, você tem que operar 3 mil contratos por dia, e o problema é teu. Esse cara, assim, ele não pode, né, assim, acaba sendo impossível, não humanamente impossível esse cara fazer isso. Então eu tenho que dar esse tempo para ele, né? Poxa, nessa primeira medição não aconteceu do jeito que a gente imaginava, mas na próxima aqui, na próxima quinzena as coisas já se organizam e tudo começa a entrar dentro desse processo de cruzeiro mais uma vez. Mais solidez de energia no nosso portfólio, né? O fato da gente ter trocado 2 por 8 fornecedores, a gente realmente cresceu aí, né, 4 vezes aquilo que a gente já tinha dentro de casa, então a gente realmente ampliou o nosso volume aqui para 4 vezes aquilo que a gente tinha potencial de fazer, né, aumenta a solidez, aumenta, né, realmente a atração, aumenta em diversos aspectos, né, toda essa nossa preparação que a gente fez, mas ao mesmo tempo a gente percebe que em muitas dessas áreas a gente tem parceiros, né, que poderiam, né, dentro desse trabalho de aceleração, também favorecer a nossa operação de uma certa forma. Né? E algumas áreas que acabaram se tornando muito estratégicas para o nosso crescimento, né, dentro dessa operação, que a gente olhou e falou assim, poxa, acho que nessas áreas a gente tem que intensificar. Enquanto, né, todo o processo e todo procedimento com esses geradores vão se encaixando, né, dentro desses contratos que já estão fechados, a gente já fechou todos os contratos, já mandou os contratos para esses caras, e como eu falei, é mais um tempo de processamento e adaptação, né, que agora a gente vivencia desse lado, né, daqueles contratos que já foram fechados. Dos novos contratos, a gente precisa acelerar. E a gente não pode, mais uma vez, deixar as coisas, né, a gente precisa correr para fazer as coisas se encaixarem dentro desse cronograma. Aí dentro desse cenário, então na quarta-feira, tá, a gente estabeleceu aqui um modelo, né, de comissão que ele é válido por um tempo limitado, né, para que a gente possa intensificar algumas áreas. Então, para quem vender energia, né, na Copel, na CEMIG, Equatorial Goiás, Energisa Mato Grosso do Sul e Mercado Livre Varejista, tá? A gente está falando aqui de algumas áreas e algumas frentes e Mercado Livre varejista para qualquer lugar do Brasil. A gente vai incrementar para quem vendeu 5% de comissão. Então, o cara que ganhava 40% vai ganhar 45% a partir de todas as vendas efetivadas na quarta-feira dentro dessas regiões. Tá? A gente não tem um prazo efetivo, né, para que essa promoção aqui de uma bonificação a mais perdure, mas isso é um incentivo que a gente está dando para que a gente possa direcionar as vendas em algumas regiões que são importantes para nós. Mais uma vez, aqui ninguém está querendo ofuscar, né, as resoluções de algumas questões que a gente precisa resolver e a gente está resolvendo. Né? Mais uma vez, é uma questão de equalização, mas é importante que todo mundo entenda que a gente tem esse trabalho de reaceleração, esse trabalho de
retomada dentro dessas operações, porque agora a gente tem energia realmente a rodo. E principalmente, então, quando a gente foi, aqui abrindo o jogo para vocês, quando a gente foi, né, reorganizar todas as nossas operações, esses contratos, desses geradores, a gente percebeu que essas eram áreas que existiam muitos ativos, né? E essa turma sempre falou, pô, beleza, eu te ajudo em áreas que às vezes tem pouco menos. Fala, cara, eu te ajudo aqui na Enel São Paulo, te dou meus ativos aqui, mas, puxa, me ajuda aqui, por exemplo, na Equatorial Goiás. E a gente entendeu que seria super sólido e super válido a gente ter parcerias com esses geradores que nos ajudam, às vezes, em áreas, né, que tem um pouco menos de ativos, e eles dão integralmente esses ativos para nós, para que a gente possa trabalhar como rede, e esses caras, eles pedem uma contrapartida do tipo, pô, me ajuda, apesar que isso não é uma obrigatoriedade, né, contratual da nossa parte, a gente entendeu que seria justo, né, e isso é ótimo para todo mundo que vende energia, então, nessas regiões, que são regiões que a gente entendeu ser estratégicas. Então, assim, recapitulando, né, Copel, lá no Paraná, CEMIG, Minas Gerais, Equatorial Goiás, Energisa Mato Grosso do Sul e varejista em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, qualquer um que vender contratos dessas naturezas, né, a partir de quarta-feira vai ganhar 5% a mais de bonificação na comissão, isso da venda direta. Então, o que era 40% vai virar 45% por tempo limitado, porque a gente entende que são áreas de interesse nosso que a gente precisa intensificar as vendas. Isso vai trazer mais solidez para o negócio, vai trazer mais solidez para as nossas parcerias, e a gente conta muito com o apoio de vocês para o desenvolvimento dessas áreas, que são áreas estratégicas para nós. Isso, obviamente, né? Não sou dessa área e tal, cara, as vendas continuam normais, as operações continuam normais. E agora, ainda mais robustas. Talvez vocês não viram isso na prática, mas a gente já está começando a demonstrar que isso está acontecendo aos poucos, mas que, de toda forma, esse volume de energia que a gente acabou adquirindo realmente fez com que o nosso negócio se tornasse mais sólido, e agora realmente é um tempo da gente pisar no acelerador, né, e fazer tudo acontecer e realmente, né, cumprir as promessas, né, que foram dadas para que a gente realmente alcance tudo isso. Né? Então, eu quero realmente agradecer a todos pela compreensão, né, pedir esse apoio para que a gente realmente possa fazer, né, desse negócio que a gente tem construído com tanto carinho, a gente tem construído juntos, né, o melhor e o maior negócio que o Brasil já viu. Então eu conto muito com o apoio de vocês, né, e a gente está junto nessa, né, agradeço porque muitos desafios a gente já superou, outros a gente vai superar, e realmente o céu não é o limite para aquilo que a gente vai construir. Então obrigado a todos aí, então, pelo tempo. Eu não sei, Alan, André, se tem algum ponto. Estou por aqui, presidente. Parabéns aí. A gente está à disposição aí, né? Tá bom, presidente. Obrigado. Muito bom mesmo. Tem que vir toda segunda-feira, tá, presidente? Para a gente poder estar sempre com essa energia lá em cima. Mas parabéns aí pela participação. Eu como líder, né, e fazendo parte desse negócio, eu destaquei 3 pontos que eu queria, de fato, até revisar aqui com vocês. Acho que foi muito importante. Primeiro, o negócio diferenciado. Esse é um negócio diferente, gente. Eu faço mais de 20 anos no mercado de marketing multinível, eu vim do mercado de venda de produto de cosmético. A gente sabe que é totalmente diferente daquilo que a gente viveu nos anos anteriores. Outro ponto dentro desse primeiro ponto é que existe, de fato, uma antecipação. Ou seja, a gente recebe antecipado para que a empresa posterior faça aí a conexão e faça o repasse depois, né? Para que a gente continue. Então, esse é um ponto que eu anotei aqui com muito carinho, que eu vejo que a gente tem que entender como líder, como fazer parte, como consultor. Segundo ponto que eu vi que foi interessante nas suas falas, viu, Alexandre, foi justamente o dar o passo atrás. Então, parabéns. Eu acho que todo mundo faz isso na vida, a gente dá um passo para trás para poder corrigir determinadas coisas, para poder continuar andando. E, por último, a retomada do crescimento, porque eu acredito que junho e julho vai ser aí grande demais assim para nós, o que a gente sabe que esse passo para trás foi justamente para que a gente avance para frente. Parabéns. Eu quero só passar aqui, agradecer e passar a bola aqui também para o nosso líder, direto de São Paulo, Alan Lima, também está aqui conosco. Fala aí com você, Alan. Tá por aí? Grande André Nascimento, parabéns aí pela condução desse evento maravilhoso. E, cara, na verdade é só agradecer, né? Primeiro, mais de 1000 dispositivos, né? Muitas pessoas ficaram de fora. Isso foi feito até de propósito, tá? Para a gente realmente criar esse movimento, né, de escassez. Tá? Mas a gente acabou aí no início do evento, já abrindo uma sala em paralelo, enfim. Acho que deu para quase todo mundo aproveitar. Então, parabéns aí, viu, Alexandre, por toda a explanação. O que me dá muita segurança dentro desse negócio é justamente você, pelo teu conhecimento, relacionamento desse mercado, e principalmente, né, pelo relacionamento que você tem dentro da nossa rede, né, cara? Você parece que é um camarada preparado dentro do marketing multinível há muitos anos. Que, na verdade, o marketing multinível é feito de simplicidade e relacionamento, e você manda bem nessas questões, tá? Então, obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai dormir aqui um pouquinho mais feliz hoje, com essa visão do brilhante futuro que nós temos dentro desse mercado, que é um mercado que sequer começou, né? E a gente já está fazendo o que está fazendo. Então, imagine agora, a partir de junho, o que nós vamos trazer aqui dentro da Alexandria, tá bom? Obrigado aí, boa noite, fica com Deus, viu? Obrigado. E meus parceiros aí também, parabéns aí pela postura, pela presença, pelo empenho, a gente fazer esse evento realmente acontecer, tá bom? Fiquem com Deus e vamos com tudo, que essa semana a gente ainda vai ter novidades, se Deus quiser.
Beleza, beleza. Só lembrando, pessoal, amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, nós temos aí a nossa apresentação do plano de negócio. Então, não deixe de participar, conecte o máximo de pessoas. Amanhã, terça-feira, 21 horas, estaremos juntos. Um abraço, então, a todos. Excelente semana, semana abençoada. Como o Alan falou, vem muita novidade. É só acreditar. Nós acreditamos e nós estamos aqui. E, de fato, os próximos meses vai ser uma retomada muito maior do que o início. Parabéns a todos. Uma boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, às 21 horas, horário de Brasília.